Temos, é ao mesmo tempo centro e periferia. Deus encontra-se no centro e em toda parte. Como poderia, de outro modo, estar em toda parte? A causa está no efeito e o efeito na causa. Transcendência e imanência constituem os dois polos do mesmo binômio. O hipersensível evoluído, que como S. Francisco sente e, por isso, não pode negar essa presença de Deus em todas as coisas, não é panteísta. E não constitui panteísmo afirmar que o binômio Deus-Universo, o Espírito-Matéria, é inseparável e igualmente relacionados em recíproco funcionamento. Não o constitui, também, dizer que os dois termos, embora opostos, se acham tão impregnados um do outro ao ponto de qualquer um deles, presente e ativo, penetrar profundamente no campo do outro. Tal significado, em a grande síntese, de monismo, quer dizer, o conceito de um Deus que, ao mesmo tempo, é a criação. Capítulo V, em todas as suas manifestações, Deus é onipresente. Capítulo X, tudo deve reentrar na divindade. Capítulo 63, não tem mais diminuir-lhe a grandeza, dizendo que Deus é também o universo físico idem. Esses conceitos vamos aprofundá-los e esclarecê-los mais no próximo volume, Problemas do Futuro. Voltemos ao problema da personalidade humana. Já dissemos resultar a evolução biológica de evolução dupla e inversa, a material, terrena, e a espiritual, ultraterrena. Ela realiza-se através de duas experiências opostas, isto é, de vida ativa e de vida contemplativa. Quem realiza esse trabalho? E como se divide ele? O espírito, de sinal positivo, masculino, dinamiza e dirige a evolução. Preside as experiências da vida. Emprega-as para elaborar-se e, por conseguinte, elaborar também o seu corpo, aperfeiçoá-lo, desmaterializá-lo. O espírito evolui em direção a planos cada vez mais elevados, arrastando-se atrás de seu veículo material, quer dizer, utiliza corpos cada vez mais sutis, adaptados à sua fase evolutiva e a formas relativas de vida. Compreende-se que, para poder fazer experiências, o espírito sempre necessita de um corpo, na função de outro extremo do binômio. Para isso, não importa esteja o corpo desmaterializado ao ponto de parecer incorpóreo, ele sempre constitui veículo adequado, quanto à finura e à sensibilidade, ao grau de evolução atingido pelo indivíduo, que, graças ao seu peso específico, se equilibra, escolhendo um ambiente onde as provas sejam proporcionadas às qualidades adquiridas por ele. O organismo corpóreo, de ondas longas e baixa frequência, segue, portanto, o espírito que caminha para a evolução, isto é, aproxima-se, morrendo e ao mesmo tempo renascendo, do extremo oposto, de ondas curtas e alta frequência, transformando sua vibração em vibrações deste último tipo. Em uma palavra, espiritualiza-se. A corrente de vibrações, que sobem das múltiplas experiências sensoriais e convergem para a síntese espiritual, fornece as forças a elaborar, ao mesmo tempo, porém, uma corrente paralela desce do espírito ao organismo, invade-o com tipos de energia cada vez mais bem elaborada, quer dizer, de ondas cada vez mais curtas e frequência cada vez mais alta. Desse modo, lentamente o potencial de toda a personalidade se eleva de um extremo a outro, inclusive na parte física. Dessa oscilação de atividade, conexão e repercussão de forças deriva a evolução. Embora a evolução se opere graças ao princípio ativo, o negativo também colabora, não fora ele, e faltaria ao primeiro a matéria a ser plasmada, a substância com que construir. Observamos nesse caso a mesma divisão de trabalho existente entre homem e mulher. O organismo físico coleta e acumula, o espírito dinâmico elabora e progride. O primeiro engorda, preguiçoso e vegetativo, e se sacia apenas satisfaz os instintos de conservação e de reprodução. O segundo gasta a vida vegetativa na consecução de fins mais elevados, bate-se e atormenta-se na ânsia de evoluir.
Esse é o duplo aspecto da vida. No entanto, esse dualismo espírito-matéria não basta para esgotar o problema da personalidade. Não é a única bipolaridade da vida essa antítese entre periferia e centro, entre as correntes de ascese e descensão pelas quais se distribui, entre os dois termos, o positivo e o negativo, a atividade evolutiva. A esta bipolaridade, que poderíamos figurar como bipolaridade vertical em que, do ponto de vista evolutivo, a matéria está embaixo e o espírito em cima, imaginaríamos superposta a uma bipolaridade horizontal em que o princípio biológico positivo, derivado do núcleo do espermatozoide paterno, e o princípio biológico negativo, derivado da célula ovo materna, se situam à direita e à esquerda da bipolaridade vertical. A consciência humana, portanto, é o ponto de convergência da orquestra de vibrações provenientes dessas quatro grandes vias determinadas pelo cruzamento dos dois binômios. Disso é que somos constituídos, somos filhos e parentes, isto é, desse conjunto orgânico de forças e correntes, quer dizer, de algo muito mais complexo e extenso que a carne dos nossos pais, por mais que essa carne tenha vivido e traga inscrita em si mesma a sua história. A personalidade humana abrange os dois binômios, isto é, encerra em si quatro elementos que necessitam de fundir-se, embora lutem para se destruírem, dois desequilíbrios de forças à procura de reequilíbrio, isto é, duas fontes de movimento, de contraste, de sensação. Conforme concordem, forte ou fracamente, deles derivará estado de maior ou menor entrosamento ou de maior ou menor contraste e poder criador e, desde as notas graves até as mais agudas, mais ou menos profunda e extensa gama de ressonâncias e riqueza de sentimentos. A personalidade serve de campo de batalha a essas forças, que se encontram dentro dela e podem ser calmas e concordantes ou impetuosas e discordantes ao ponto de transformá-la em violento e explosivo. Pode a personalidade, pois, manifestar-se sob tantos aspectos quantas são as posições por ela assumidas e variáveis de um extremo a outro, isto é, de um estado de passividade inerte a outro de intenso dinamismo criador, derivante de desequilíbrio que, se não sabem dominar, pode precipitar-se na loucura. Procuraram identificar o gênio com a loucura, não porque ambos possuam algo de comum, como estado e resultados, pois a diferença entre os dois termos jamais foi tão profunda, mas porque o desequilíbrio originário do dinamismo criador do gênio fica a um passo apenas da anarquia espiritual da loucura. A superioridade do gênio, porém, reside exatamente na capacidade de domínio e de coordenação das próprias forças, de que jamais perde o controle. Domínio e coordenação muito mais fáceis para o homem normal, dotado de recursos bem mais escassos. Em todo caso, porém, em face desses elementos fundamentais que constituem a personalidade, o segredo da vida consiste em saber encontrar a harmonia. As correntes vibratórias que nos percorrem a personalidade, fluem, portanto, de quatro fontes, representantes de quatro mundos, quatro sínteses, fruto de longo passado. São: 1. O eterno e o espiritual. 2. O ambiente terrestre. 3. O elemento paterno. 4. O elemento materno. Se grafarmos a reta da bipolaridade vertical sobre a reta da bipolaridade horizontal, obteremos o desenho de uma cruz, em que os quatro termos correspondem aos quatro braços. Na cabeça da cruz teremos o espírito, nos pés o ambiente matéria, no braço esquerdo o elemento paterno e no direito o materno. As experiências ambientais, se quiserem atingir o espírito, devem atravessar o organismo físico. As correntes vibratórias oscilam de cima para baixo e de baixo para cima, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Em todas as direções se trava a luta. A personalidade representa o resultado dessa luta, a síntese desses elementos, por isso, pode ser múltipla, como se oscilasse entre os diferentes polos extremos. No plano orgânico e psíquico,
Já vimos que o espírito não reside no cérebro. A luta se trava entre a personalidade paterna e a materna e explode na puberdade. Uma das duas personalidades vence, firma-se e constitui a dominante, em que prevalece o tipo de um dos dois progenitores. Como acontece na coexistência, o mais fraco cede o passo no ponto em que o mais forte conquista e, desse modo, se estabelece a harmonia. Vencida, nem por isso a personalidade morre, continua, modestamente como força subordinada, a gravitar em torno da principal, como os planetas em torno do Sol do sistema que pertencem. A natureza não abandona nem despreza, utiliza-a, porém, confiando-lhe funções mais modestas, mas necessárias, como, por exemplo, o controle representado pela oposição, pelas minorias, a tarefa de equilibrar, refreando o domínio exclusivo e a manifestação repentina e irrefletida da personalidade dominante. Reflexão significa controle recíproco entre duas tendências. Quando elas entram em conflito, a hesitação aparece. Daí as diferenças de vontade, a tragédia dos impulsos opostos da consciência. Quando uma das forças vence, a vencida se retira para a sombra, contentando-se com viver a vida apagada, à espera da desforra, mas assumindo, enquanto isso não acontece, a direção de funções modestas, a fim de assumir a direção geral. Apenas a força vencedora se cansa e baqueie. Entre os dois elementos há vários graus de fusão. Há indivíduos, os chamados impulsivos, em que uma das personalidades venceu tão nitidamente ao ponto de dominar pacificamente, sem resistência, todo o campo da ação, pois a parte oposta o abandonou inteiramente e nenhum controle exerce mais sobre ele. A decisão, assim, torna-se fácil, simples, automática, retilínea, sem lutas, oscilações e dúvidas. São poucas as forças empenhadas na luta, por isso, encontra-se rapidamente a solução. Parece até a rapidez o que, no entanto, não passa de simplicidade e pobreza de meios. Outros, ao contrário, aparecem tarde e, apesar disso, são ricos e complexos. Neles o desequilíbrio não se resolveu pela pacificação estática e continua alimentando a contradição. Neles as duas personalidades, ambas prepotentes, concorrem contemporaneamente em todos os atos, levando-lhes tal riqueza de forças propulsoras e contraditórias que as divisões se tornam muito mais laboriosas. Daí deriva a completa graduação de manifestações volitivas e de capacidade decisória. Graduação que varia desde a ação imediata até a irresolução, da ausência de controle observável no impulsivo até o controle tão rigoroso ao ponto de paralisar a ação. Hamlet, da ação desorientada até a orientação inativa, isto é, a reflexão paralisante. Tudo isso depende das características dos dois elementos, paterno e materno. Não se fundem ou se fundem mal, se muito dissemelhantes do ponto de vista biológico. Desse fato resultam todas as anormalidades descritas na fenomenologia psiquiátrica, as conformações mentais em que se predominam a dissonância e a instabilidade, o desequilíbrio dinamizante, mas perigoso, que, se controlado e reconduzido à ordem superior, pode constituir o gênio e, se abandonado a si mesmo, se desfará na loucura geralmente. Porém, os dois estímulos, paterno e materno, acabam por harmonizar-se se a diferença for demasiado grande. Nascerá um caráter mais ou menos estável e equilibrado, verdadeiro mosaico de tendências. Se pensarmos em como, na reprodução, os elementos determinantes podem grupar-se em combinações infinitas, compreenderemos que inexaurível quantidade de tipos pode a natureza produzir. Na realidade, não existe o tipo normal, isto é, o tipo médio perfeito e absolutamente equilibrado. Portanto, não existe o completamente anormal, o tipo patológico absoluto. A vida a cada passo nos oferece exemplos de compensação. Quem não vence hoje amanhã talvez vença. Ao contrário, novidades,
Coisas originais, personalidade brilhante podem nascer desses desequilíbrios, se soubermos dominá-los, coordená-los e discipliná-los, desequilíbrios que, assim, se tornam qualidade preciosa, capaz, só ela, de oferecer contribuição inédita ao pensamento e ao progresso. A natureza, embora pareça proceder por tentativas, sabe errar e corrigir-se. De qualquer modo sempre nos compensa do que nos manda, deixa-nos cair para ensinar-nos a levantar-nos, expõe-nos aos assaltos, mas guia-nos à vitória e, por ela, à aquisição de novas qualidades, ao enriquecimento do nosso patrimônio de capacidade de defesa. Todos os golpes recebidos são registrados no livro da vida, onde tudo fica escrito, de modo a poder ser lido em qualquer tempo. A moléstia tende a imunizar-nos, o erro a instruir-nos, a queda a reequilibrar-nos, a fraqueza a fortalecer-nos. Tudo acaba sendo utilizado e transmitido e a vida é mortal, desse modo, enriquece e acumula grande acervo de complexas heranças, através de prolongadíssimas experiências milenares que o nosso organismo incorpora e possui como riqueza oriunda da imensa sabedoria biológica, que, aliás, cada um de nós carrega consigo, sem sequer imaginá-lo. Desse modo, na batalha entre as duas forças contrárias, a natureza surge como grande harmonizadora, demonstra ser potência benfazeja, sábia, previdente e protetora, que transforma os desequilíbrios em elementos dinâmicos e criadores, as dissonâncias em harmonias, o dinamismo contraditório em personalidade original e potente. Essas observações são válidas apenas no campo estritamente biológico, não bastam para resolver o problema da responsabilidade moral e esgotar o da hereditariedade. A personalidade humana também resulta de outras forças e de outras posições. Já analisamos a luta no interior do binômio horizontal, não observamos ainda que se trava na intimidade do binômio vertical, com que a primeira se harmoniza. Acima dessas incompatibilidades biológicas se situa o mundo moral do espírito, e abaixo, o mundo exterior, com todos os seus golpes e resistências. A personalidade resultante dos dois elementos, pai e mãe, cruza-se e combina-se com a constituída pelo binômio espírito-matéria, eu interno e ambiente externo. A personalidade completa resulta de todos esses elementos e movimentos. Que riqueza! Porém, como nos desgasta essa luta? A natureza, tão amiga de definir as suas construções sob forma concreta e precisa, não tolera ócio e preguiça, mas exige permanente colaboração mútua dos valores e correspondência rigorosa entre a forma e a substância. Se chega a completar-se, a harmonia derivada da fusão dos elementos herdados da linha paterna e materna, deve por sua vez lutar contra o ambiente para, também nessa outra dimensão, conseguir harmonizar-se. E é isso que, nos casos mais comuns, se limitam às fadigas da vida, no seio da natureza que também se revela economizadora de energias. Verdade que, embora limitada a esses elementos, embora utilize o patrimônio hereditário constituído das numerosíssimas experiências adquiridas e atinja os dois reservatórios, paterno e materno, continuamente cruzados, a personalidade deve, à custa do próprio esforço, fazer novas aquisições, deve, outro sim, aumentar aquele capital, investindo em novas combinações, empregando-o na atividade que lhe é própria, completando com novas aquisições, obtidas experimentalmente no meio ambiente. Assim aumentado, a personalidade deve por sua vez devolvê-lo à circulação, gratuitamente como o recebeu. Se, porém, são estas as fadigas comuns da vida, podem existir outras bem diferentes, a que o homem normal escapa. A existência torna-se muito mais complexa, a luta áspera e difícil harmonização, mas, em compensação, torna-se mais rica de desequilíbrios dinamizantes e criadores, quando surge e atua com forças preponderantes o elemento espiritual, por sua vez servido de uma bagagem de experiências pessoais,
extensamente desenvolvida e, por isso, tão desejosa de viver vida própria e de afirmar-se perante os outros elementos da personalidade que chega a desafiá-los e a combater contra eles. Então, a personalidade, se mais extensa e mais rica, representa concerto de ressonâncias mais complexo, transforma-se também em campo de batalha bem mais vasto. Neste a harmonização é muito difícil de obter, pois a síntese unitária do ego não se verifica somente no plano orgânico psíquico, mas também no plano espiritual, mais elevado. É o caso do tipo evoluído. Portanto, todo o extenuante trabalho que deriva do desacordo entre as forças da personalidade, da concordância ou discordância dos ritmos, não se limita ao binômio horizontal pai-mãe e ao ambiente, mas se estende para as zonas elevadas do espírito. Aí, e não no plano biológico, é que vai procurar a sua solução. As correntes dinâmicas, então, navegam e se cruzam em todos os sentidos. A luta biológica do homem contra a mulher, pai-mãe, e a da mulher contra o homem, mãe-pai, se cruza com a luta moral, do espírito contra a matéria, espírito ou ambiente, e com a luta material, da matéria contra o espírito, ambiente-espírito. Então os antagonismos do binômio vertical martelam o corpo físico e dão nascimento ao processo de maceração, que amadurece e evolui. Já observamos essa elaboração evolutiva, que estamos continuando a examinar. Desse trabalho intenso nascem indivíduos cada vez mais especializados. Mas, se por um lado parece que a natureza caminha para o individualismo, isto é, para o separatismo que do corpo social isola e afasta o indivíduo, do outro lado vemo-la mais tarde procurar o reequilíbrio dessa tendência, apoderando-se do indivíduo e engendrando nas múltiplas unidades sociais constitutivas dos coletivismos modernos. Isto porque a célula indivíduo se diferencia, não em proveito próprio, não para isolar-se da ordem da natureza, mas para ser empregada numa ordem social muito mais vasta, com funções adequadas às qualidades características adquiridas. Já dissemos que a visão estritamente biológica não basta para esgotar o problema da hereditariedade. A ciência limita-se a levar em conta os dois elementos do binômio horizontal e o elemento inferior do binômio vertical, não leva em consideração o elemento superior deste último. Os instintos, as ideias inatas, as qualidades adquiridas mediante a experiência ambiental e, graças a infinitas repetições, transformadas em automatismos, não seriam conquistadas pela eterna personalidade espiritual, capaz de conservá-las e restituí-las em qualquer momento em que forem úteis, através de prolongada série evolutiva de vidas corpóreas, menos significativas e encerradas na oscilação nascimento-morte, mas seriam adquiridas em virtude de uma espécie de memória biológica, celular, e nela depositadas e conservadas. Em A Grande Síntese, capítulo 69 A Sabedoria do Psiquismo, entre os coleópteros citamos o Ceramyx milis, como exemplo de sabedoria imensamente superior à organização e aos meios que possui. Acrescentemos, agora, o caso, ali apenas esboçado, de um himenóptero, os pecs, cuja fêmea, ao lado dos ovos, que põe na areia, coloca o inseto por ela previamente paralisado com um golpe de ferrão, para que sirva de alimento à futura larva. Ora, os pecs atingem a vítima exatamente no ponto onde, no dorso, se encontra o gânglio nervoso que preside ao movimento. Desse modo, obtém a provisão representada pelo inseto, que, por estar paralisado, não pode sair do lugar e se conserva em boas condições porque continua vivendo. Como é que os pecs conhecem anatomia e anestesia? Quem lhe ensinou esse fato anatomo-fisiológico? Dirão, a experiência. Mas os insetos vivem poucos meses e as larvas, quando nascem, já os pais e toda a geração precedente desapareceram. Onde, pois, o ensino e a imitação? Ou esse inseto possui, talvez,
sensibilidade bastante para perceber as radiações transmitidas pelo gânglio nervoso e poder desse modo encontrá-lo. Se fosse assim, quem o mandou atacá-lo e o informou das consequências? Quem responde pelo raciocínio que relaciona todas as fases do processo lógico? Ninguém pode negar a existência de princípio inteligente nesse inseto e, se não é possível que ele o tenha criado, então lhe foi transmitido. Por que caminho, porém? Porventura, as células é que conservam a memória atávica. Mas basta esse caminho. São as células capazes de semelhante síntese racional? Isso quer dizer psiquismo. Deposita-se ele nas células. Existe outro psiquismo. Este conserva a memória de todas as experiências vividas durante milênios e, no presente caso, até mesmo as inerentes ao estado de simples inseto. A conservação desse tão precioso patrimônio hereditário, e do novo patrimônio que a experiência continuamente lhe acrescente, é confiada à memória celular ou a um organismo imaterial em que se registram e fixam definitivamente, sob a forma de qualidades adquiridas, as correntes vibratórias oriundas do ambiente. De acordo com a ciência, a memória biológica residiria na célula que traz inscrita em si mesma sua prolongadíssima história, cujo conteúdo lhe foi transmitido através da filiação e da derivação dirigida pela célula germinativa hereditária. A essa história do passado cada vida acrescenta a própria experiência, soma a precedente com esta, assim completada e corrigida, a transmite. Tratar-se-ia de uma espécie de reencarnação celular. A continuidade das vidas sucessivas não seria confiada à sobrevivência de um princípio espiritual supercorpóreo, mas à persistência das impressões celulares. É verdade que o ambiente atua e continuamente nos impressiona o ser, a repetição fixa nele hábitos ou automatismos, tendentes a radicar-se sob a forma de instintos. Cf. A Grande Síntese, capítulo 65. Instinto e consciência técnica dos automatismos. Também é verdade que todas as nossas experiências se registram e transmitem por hereditariedade. Mas o problema consiste em saber como, por que via e por que mecanismo a célula se impressiona e conserva as impressões. Para compreender, torna-se necessário reduzir o fenômeno à pura substância cinética. Trata-se, agora, de várias correntes de vibrações, de ritmos, de movimentos ondulatórios que se transmitem e se imprimem. Já os examinamos nos capítulos precedentes. Os movimentos vibratórios do ambiente externo penetram no organismo através das vias nervosas e sensoriais. Essa penetração contínua constitui fato indiscutível. E essas vias, portas escancaradas. Nosso organismo é também uma orquestração de ritmos. Os movimentos vibratórios entram, avançam, invadem a estrutura orgânica cada vez mais intimamente, percorrem-lhe e saturam-lhe as vias, penetram-na sempre mais. Tem de parar no último termo que nossa decomposição analítica nos dá a conhecer, isto é, imprimir-se-ão, sob a forma de desvios de trajetórias já existentes nos movimentos atômicos. Cf. A Grande Síntese, capítulo LV, Teoria dos Movimentos, movimentos atômicos dos quais resulta, em grau de complexidade progressiva, o sistema cinético dinâmico molecular, micelar, celular, orgânico, psíquico. O fato de a repetição funcionar como determinante de automatismos, confirma de um lado a referida atividade cinética e de outro a impressionabilidade cinética. Trata-se, talvez, de atividade eletromagnética. Daí derivaria a memória celular. Se os vários elementos componentes forem reagrupados de conformidade com a lei das unidades coletivas, cf. A Grande Síntese, capítulo XVI. E os movimentos atômicos fundamentais estiverem presentes a todos os organismos mais complexos, existirá a possibilidade de conseguir sínteses progressivas, até chegar-se à síntese máxima, que se nos revela sob a forma de consciência. Os resultados cinéticos da experiência,
Desse modo, se imprimiriam em todas as células do corpo e, graças à hereditariedade, se transmitiria e receberia essa sabedoria adquirida pela raça, comum a todos, de que cada indivíduo seria depositário, para usá-la em benefício próprio, conservá-la, enriquecê-la e, enfim, transmiti-la aos descendentes, em benefício deles, e assim por diante. Essa sabedoria, percorrendo os órgãos nervosos e cerebrais, se concentraria, de acordo com o princípio das unidades coletivas, na síntese máxima do psiquismo, derradeira resultante das experiências da vida. Já o dissemos, sabedoria a ser aumentada e transmitida. O trabalho, portanto, é duplo, de nova experimentação, tendo em vista o aumento, de conservação do velho e do novo, tendo em vista a transmissão. Temos, pois, dois tipos de registro cinético, o recente e o atávico, o novo e o velho, o que nós fazemos e o feito pelos nossos antepassados. O primeiro conduz à captação e fixação dos movimentos de variação da espécie, o segundo representa, na raça, as qualidades mais íntimas e mais estáveis, fixadas em todas as células, não por via de aquisição, mas de hereditariedade. As duas diferentes funções, isto é, o desvio e a conservação das trajetórias, seriam confiadas a dois sistemas celulares, de um lado os conjuntivos, ou seja, os tecidos de nova formação embrionária e de outro sistema de todas as demais células. Dois sistemas, portanto, que culminariam em duas sínteses psíquicas, a primeira, temporária, individual, representante da porção de vida pessoal do indivíduo, segunda, coletiva, eterna, representando a espécie e a continuidade da vida. Dois psiquismos, pois, o psiquismo ativo, trabalhando por armazenar novas qualidades, construtor do ego através das experimentações, registrador, receptivo, assimilador e fixador de novas experiências biológicas a serem transmitidas ao outro sistema, e o psiquismo atávico, conservador, que, sob a forma de qualidades hereditárias e de instintos, de ideias inatas e capacidades adquiridas, faz ressurgir e restitui as referidas experiências. Os dois sistemas giram em torno um do outro, de acordo com o costumeiro esquema do binômio de forças contrárias e complementares de que resulta a composição do binômio de toda a unidade, de conformidade com a lei universal de dualidade. Tudo isso não deixa de ser persuasivo, mas permanece insolúvel o problema da conservação das impressões, isto é, das novas características cinéticas que se vão continuamente formando nos movimentos atômicos. Como conciliar a permanente identidade do ego, não obstante a mudança de suas qualidades, e a renovação completa e contínua do material constitutivo do organismo? E, então, não é possível que, ao invés de a memória celular, a conservação das impressões seja confiada à memória espiritual sediada no organismo imaterial que chamamos alma. Se a vida é metabolismo, é uma corrente, que é que lhe impede a dispersão e mantém a unidade. Ao nascer, já trazemos conosco, sem dúvida, os resultados de um passado. Mas onde foi esse passado inscrito? Na intimidade da célula, ou na do espírito? É difícil, sem sombra de dúvida, conceber uma transmissão hereditária através apenas da célula genital e a sua capacidade de conter-lhe todos os desenvolvimentos futuros e, depois, guiá-los na reconstrução do ser completo. Não é menos imaginar uma transmissão hereditária fundada na reflexão de vibrações produzida por um organismo espiritual que, introduzindo-se no organismo físico, através das vias imateriais visíveis da percepção interior, lhe guia o desenvolvimento, ideoplástica. Tanto mais que o primeiro sistema não pode ser suficiente para transmitir todas as impressões registradas pela espécie, pois as melhores experiências, as da maturidade, adquiridas depois da idade da reprodução, que é fenômeno juvenil, não seriam transmitidas, permaneceriam incomunicáveis.
Perder-se-ão, então, as melhores aquisições, e a vida dos solteiros, por não haver sido utilizada, não teria utilidade alguma para a raça. Ora, como é que a natureza, em ponto dessa importância vital, pode deixar que lhe roubem os resultados mais preciosos e custosos? Como é que ela, previdente e econômica, pode abandonar as experiências mais importantes da vida, as experiências espirituais, que se adquirem até mesmo em plena senilidade? Como é possível tão flagrante contradição com a habitual economia da natureza? As melhores conquistas se dispersariam. Tantas fadigas se tornariam vãs e seu resultado ficaria destruído. Isso tudo constituiria mais uma gritante contradição do mundo em que nada pode ser destruído e também essas forças, como tudo, aliás, devem ressurgir. E como poderia progredir uma raça incapaz de acumular senão experiências elementares e juvenis? De que se alimentaria o progresso, fato espiritual e de realidade inegável? Não. Não é possível que a vida seja mutilada desse modo, exatamente no centro do seu sistema, tão perfeito, aliás, sistema que se tornaria imperfeito precisamente no ponto mais substancial, ao ponto de, com o desaparecimento das experiências mais sublimes da raça, fechar-se o caminho do progresso. A herança fisiológica, portanto, não basta. Se os filhos se parecem com os pais, muitas vezes não se parecem e, até mesmo, os superam. O gênio não é hereditário. O fenômeno, sem dúvida, deve ser bipolar, não pode constituir exceção da lei universal de dualidade. Na realidade, se tudo é dúplice, a hereditariedade também deve sê-lo, quer dizer, deve processar-se pelos dois caminhos possíveis, em posições e com funções complementares. Dois são os eixos constitutivos da personalidade, pai, mãe e o ambiente, duas as suas formas de luta, dois os sistemas de forças e duas as evoluções, material e espiritual. Assim, nada mais lógico que também sejam duas as formas de hereditariedade correspondentes aos dois eixos. Cada forma de luta tem objetivo determinado e todo tipo de evolução, como todo sistema de forças, possui canal de transmissão privativo. As forças não param e as experiências acumuladas devem dar algum resultado. Quem se limita exclusivamente à hereditariedade fisiológica, esquece o imenso mundo do espírito, dos valores morais, onde, em atmosfera de plena responsabilidade, nosso destino se cumpre. Percorremos os caminhos da ciência, para permanecermos positivos, e chegamos aos movimentos atômicos, a desvios de trajetória, a ações e reações cinéticas, a absorção de ritmos, a movimentos de correntes vibratórias. E eis que tudo se desmaterializa em nossas mãos e se traduz no imponderável, característico do espírito. Quando chegamos ao fim do caminho, percebemos que o fenômeno como que se desfez e dele não resta senão o jogo de forças, a estrutura de vibrações, o dinamismo imaterial, que possui muitas das características do espírito e das suas invisíveis atividades. Mas, então, o contraste, na aparência verdadeiro, entre materialismo e espiritualismo, não passa de simples questão de palavras, pois afinal tudo termina no mesmo ponto, descobrindo a mesma verdade dizendo em substância, a mesma coisa. Quando acabamos de percorrer os caminhos da ciência e da matéria, exclamamos, mas isto é o espírito. E, de fato, é o espírito mesmo. Já vimos que, no binômio espírito-matéria, ele se encontra até mesmo no polo oposto e que o mistério do psiquismo se estende até a intimidade da célula. Dissemos que o eu é dúplice, não está apenas no centro, mas também na periferia, que o espírito, central, também está em qualquer ponto da periferia, ao mesmo tempo, o centro e a periferia. Dissemos também que a memória atávica, a sabedoria adquirida pela raça, está confiada a todas as células do corpo e nelas se difunde. Mas, então, falar desse sistema é, em última análise,
O mesmo que falar do espírito, se sua substância pode traduzir-se cientificamente numa orientação de cinética atômica e se dessa maneira o psiquismo se manifesta até mesmo na intimidade da célula. Surge, então, esta pergunta: o espírito constitui a causa ou efeito do sistema? Ou, melhor, o espírito representa o motor determinante das correntes de consciência que dirigem o funcionamento do organismo ou, então, é a síntese das correntes de consciência derivadas dos sistemas celulares. Para Renan, a alma resulta das forças do corpo. Podemos, no entanto, observar, se é natural que a síntese de correntes de consciência derivadas dos sistemas celulares atinja o plano biológico, como poderá ele, no entanto, elevar-se até ao mundo moral, tão absolutamente diverso, do ponto de vista qualitativo. Harmonizemos o antagonismo. Geralmente, o homem, por motivo da luta que sua natureza bipolar lhe impõe, apesar de dividido, se conserva unido. O materialismo e o espiritualismo, ambos unilaterais, manifestam apenas a parte que possuem da verdade. Se nos perguntarem se o espírito constitui causa ou efeito do sistema, respondemos com as mesmas palavras por nós já empregadas: a causa está no efeito e o efeito na causa. Trata-se apenas de dois termos da mesma unidade bipolar, de um caso particular da lei universal de dualidade. Atingimos o limite em que se supera o binômio e se resolve a contradição. Tocamos, agora, o limiar do mundo superior em que desaparece a grande ilusão da forma e tudo se unifica na mesma verdade. 28. A personalidade é humana. 2 ponto à parte. O desenvolvimento dos últimos capítulos permite-nos imaginar o jogo de forças e o entrelaçamento de ritmos que constituem o íntimo dinamismo de nossa vida. Só penetrando assim na intimidade do imponderável, poderemos compreender tudo quanto escapa ao homem que vive na superfície. Este ignora o maravilhoso mundo circundante de que, aliás, ele mesmo se compõe. Esse mundo escapa em grande parte à própria ciência que, em virtude da orientação positivista e do método objetivo experimental, em lugar do intuitivo, não pode atingi-lo. Desse modo, a opinião científica em voga a respeito do problema da personalidade é incompleta, apesar de haver estabelecido diversas verdades no campo biológico e psicológico. Para a compreensão geral do fenômeno, torna-se necessário seguir a oscilação completa, de um a outro extremo do ser, de conformidade com o mesmo esquema da construção e funcionamento do universo. O homem, de fato, encontra projetadas, na sua estrutura e na sua vida, as linhas essenciais do fenômeno cósmico. A oscilação vai do espírito à matéria e volta, com sinal contrário, da matéria ao espírito, reproduzindo a cada momento os dois grandes períodos da criação, involução e evolução. No homem e na criação, o pensamento se materializa na ação até encontrar a forma concreta que o revista e o exprima, e isso através da fase intermediária do dinamismo volitivo, e, ao contrário, a ação se desmaterializa no pensamento, destilando-se sob a forma de experimentação realizada, a fim de, na consciência, fixar-se como qualidade adquirida ou instinto. A cada oscilação a mente se dilata, para retomá-la e continuá-la cada vez com mais intensidade. O fisiodínamo psiquismo, íntima trindade do monismo universal, no cosmo e no homem, não é apenas estrutura orgânica, mas também funcionamento. Na oscilação, um dos extremos, embora transformando-se, transporta-se inteiramente para a posição do outro extremo e ao contrário e, assim, o ser vai e vem, vem e vai, sem cessar, de um a outro de seus dois polos. O princípio trinitário, sua fórmula estrutural, não passa de consequência do princípio de dualidade. Apenas o binômio é animado pela dinamismo vital e a contradição, não mais estática, se põe em movimento e na oscilação de um termo a outro se formam as correntes de ida e de retorno. Do antagonismo e da fusão nasce terceiro termo, que constitui fase intermediária,
traço de união e resultado das trocas. É novo ser, terceiro elemento, filho do binômio pai-mãe e da íntima oscilação dessa unidade dualística, que descarrega uma na outra as suas metades inversas. Estando completo o desenvolvimento das forças do sistema, essa nova individualidade se destaca do binômio e permanece autônoma e independente, mas incompleta e à procura de sua metade complementar, para juntas formarem novo binômio e, através da troca de correntes, novo ser intermediário, e assim por diante. Assim, da estrutura dualista do universo, do princípio fundamental de dualidade, deriva o princípio trinitário, que representa o esquema da técnica genética. O movimento dessa troca é dinamismo interior da unidade formada de duas partes iguais, por isso, apenas influi na estrutura íntima dessa unidade. Mudanças só acontecem em sentido relativo, a substância permanece invariável e o monismo intacto. O movimento volta sempre sobre si mesmo. Cada uma das duas formas extremas do ser constitui apenas posição diferente no seio da mesma unidade. Não representa senão a metade do mesmo ciclo. O ponto de chegada é ao mesmo tempo ponto de partida. Do mesmo modo, o ponto de partida é ponto de chegada. Os extremos se tocam. Todos esses conceitos já foram expostos no capítulo 8 A Lei, de A Grande Síntese. Mas, enquanto, nesse livro, os aplicamos ao fenômeno universal, aqui os consideramos especialmente em relação ao fenômeno da personalidade humana. Entre as duas fases extremas ou posições limites da oscilação entre espírito e matéria, pensamento e ação, princípio e forma, há uma fase intermediária de passagem, energia, vontade ou movimento. Tanto no homem, como no universo, de que a imagem, a transição do primeiro momento para o terceiro, dá-se através do segundo que, na ida, subindo, tem sinal positivo e na volta, descendo, se inverte com sinal negativo. Em outras palavras, o espírito ou pensamento, primeiro momento, como iniciador ativo da transformação do princípio na forma material, segundo momento, para chegar à sua ação plasmadora, se ativa como vontade vestindo-se de energia, terceiro momento. Portanto, cada ato nosso é uma exteriorização do espírito, conceito, primeiro, que se manifesta, segundo, em dinamismo e conclui, terceiro, numa realidade exterior. No caminho de volta, porém, a atividade do momento intermediário muda-se em passividade à vontade e em receptividade o homem de ação em homem contemplativo, justamente porque não estamos mais em fase de emanação mas de reabsorção. As portas do ego estão abertas para o interior, não para o exterior e a direção do dinamismo fenomenal invertida. Por isso as funções afirmativas e positivas da vontade, tão úteis são um estorvo, representando impulsos negativos no caminho da volta, onde por sua vez age o sensitivo, o espiritual, o místico. No período atual, descobrindo uma lei qualquer da natureza, o homem conquistou maior domínio sobre a energia, meios de maior manifestação de si mesmo, através da ação no mundo da matéria. Tais meios deram força ao dinamismo positivo de ida, fase porque atravessa atualmente a humanidade. O espírito, porém, motor e dirigente destes meios, permaneceu o mesmo. A sabedoria não recebeu um impulso proporcional. Com a mentalidade de um primitivo, o homem atualmente se encontra em poder de meios poderosos como nunca esteve. Por isso o terceiro termo do ciclo, do qual se está avizinhando, nada mais é que erro, resultado de tentativas inexperientes, e, portanto, sofrimento, compreensão involutiva. Somente no segundo tempo, quando o movimento de vida se inverte em movimento de volta, a expansão ativa, em concentração reflexiva, é que o resultado trará vantagem, como premissa de nova expansão evolutiva. Eis o que acontece. O primeiro impulso da ciência nasce no espírito, amadurecido por precedentes experiências, resultando daí maior conhecimento. A esse trabalho do último século,
sucede o atual trabalho de atuação experimental. O espírito, achando-se ainda em fase primitiva, encontra-se em face de experiência desconhecida que, feita por inexperientes, como acontece nas crianças, produz, como já dissemos, dor e erro. Chegamos então ao fim da terceira fase que conclui o ciclo da jornada. A dor abre o ciclo de retorno, marca a nova direção a seguir, o início da subida, a nova gênese. Não mais agindo ou desenvolvendo-se, mas meditando em dolorosa reflexão sobre os golpes recebidos pela reação das forças da lei, dados em consequência de esforços improfícuos. Completa-se, portanto, lentamente o ciclo inverso da assimilação, resultado doloroso mas benéfico da experiência humana neste período. A meta final é compreender. O ponto de chegada está no espírito, na conquista de maior sabedoria, que representa a maior base para início de novas experiências. Com o ciclo experimental, feito de dinamismo centrífugo de descentralização, e com o ciclo inverso de assimilação, constituído por um dinamismo centrípeto de centralização, o ar de que se nutre a evolução biológica completou sua oscilação e se prepara, firmando-se em tal base, para nova e mais vasta oscilação. Assim até o infinito. As verdades relativas do homem, por ele expressas, uma a uma de forma absoluta, serão as etapas deste caminho, o mesmo caminho da única verdade progressiva. A história dos acontecimentos sociais nada mais é que a história do desenvolvimento da personalidade humana cujos movimentos observamos. Movamos o prisma de observação. No ciclo de assimilação que finaliza o dinamismo centrípeto da concentração, onde e como os frutos da experiência se depositam na personalidade. Confrontemos as teses acima acenadas com a teoria do subconsciente. Fala-se tanto disso nos nossos tempos. Trata-se, porém, de um conceito que, se verdadeiro, não está completo. A natureza unilateral dos métodos de pesquisa hoje adotados, só podia revelar a metade racional e material do fenômeno, deixando de lado a parte intuitiva e espiritual. Esta é representada pelo superconsciente. Desenvolvamos aqui tudo o que já dissemos, completando o pensamento de A Grande Síntese no capítulo 20, o subconsciente, do volume, Ascese Mística, citado no prefácio. A personalidade humana não é um ponto, mas uma zona onde se distinguem três partes: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Portanto, os resultados da experiência não se transmitem a um único ponto, mas se depositam e registram diversamente pelas várias partes da zona. Enquanto o subconsciente representa a assimilação completa de velhas experiências em estratificações antigas donde emergem como instintos, ou, em outros termos, o núcleo conquistado pela consciência biológica confirmada pela vida prática, o superconsciente, no extremo oposto, representa a zona de espera, onde se registram as experiências de vanguarda, pela qual se antecipa o futuro, zona que não está, como a outra, no fim mas na frente da evolução. Estes são os dois termos da personalidade humana. Embaixo, sob a escada da evolução está a zona da animalidade, o que é próprio da besta. No alto está a zona do espírito, o que é próprio do super-homem. Num extremo, a sólida, estável, mas primitiva e elementar experiência do passado, firmada como patrimônio aquisitivo representando um material de uso continuamente aprovado pelas condições ambientes. No outro extremo, as experiências em formação, novas, incertas, instáveis, mas audazes, elevadas, complexas, desenvolvidas, representando não o patrimônio adquirido, mas o novo patrimônio em vias de aquisição, não a evolução conseguida, alcançada, mas a continuação, não a personalidade já constituída, mas o seu complemento. A primeira experiência está escrita na carne, a segunda, no espírito. A personalidade é, portanto, não um ponto, mas uma zona em movimento, alcançando assim o dinamismo íntimo que amadurece,
fazendo-o subir na escada da evolução. Neste sentido, a personalidade não é imóvel, mas se desloca da terra para o alto, caminhando com os pés, subconsciente, no passado e garantindo com os braços levantados, superconsciente, o futuro. Entre tais extremos, porém, há um terceiro termo, uma zona intermediária, o consciente. Qual a sua função? Que acontece ao centro do sistema. Nas partes inferiores, onde está fim da assimilação, dispensa-se novo trabalho de registro, estando tudo, salvo adaptações e modificações, confiado ao automatismo de instintos já conquistados. Esta parte acha-se sepultada no inconsciente, sem participação da consciência, não sendo mais zona de desequilíbrios, de formações, de trabalho, mas zona de equilíbrio e êxtase para o tipo normal, não sendo a manifestação na parte superior nem contínua, nem ativa. O esforço é apenas exceção. Esta parte, onde ainda não se formaram desequilíbrios e atividades com o impulso das forças do ambiente, geralmente fica sepultada no inconsciente. Se a personalidade estende suas raízes às profundezas do subconsciente e eleva suas ramificações às alturas do superconsciente, a vida ferve no tronco. A zona do trabalho intenso de novas formações está normalmente no centro. Sendo esta uma zona de trabalho, desequilíbrio, contrastes, e, portanto, ativa e criativa, ela é lúcida e consciente. A personalidade brilha na luz máxima da consciência em sua zona central. A luz se dilui gradativamente nas duas zonas limítrofes, a inferior e a superior, até se extinguir completamente além dos dois extremos, onde se encontram traços das evoluções, situadas fora do campo da personalidade. É uma luz entre dois riscos de trevas, onde o que está latente, seja memória ou pressentimento, dormem e despertam aos poucos. Depois disso nada em relação à personalidade, quando está além de qualquer capacidade de corresponder, por ressonância, às vibrações do ambiente, tudo em posição relativa à evolução do indivíduo, caminhando da besta ao super-homem, do subconsciente ao superconsciente, da carne ao espírito. O que para o consciente constitui trabalho atual, para o subconsciente é passado vivido, não morto, cuja síntese sobrevive sepultada em seu íntimo como resultado da operação que atualmente é desenvolvida pelo consciente. A síntese resultante chama-se instinto, estando, ainda, no plano do consciente, na fase de formação de análise. Aqui o equilíbrio é ainda não estabilizado, ainda indefinidas as resultantes dos contrastes, permitem o trabalho de criação que no subconsciente terminou suas aquisições. O instinto é superior como maturidade formativa, mas inferior como nível evolutivo. A razão pertence a um plano superior, é a forma mais complexa, mais criança do instinto. Este, síntese da análise feita pelo subconsciente, é mais velho e perfeito, em seu nível, que a razão. Esta é um processo em formação, de análise, de experiência incompleta, mas em vias de selo. É fase inicial de assimilação de qualidades novas, mas em grau mais elevado de evolução. Os resultados da análise, amanhã serão síntese, os da razão que procura e escolhe, instinto que já sabe e conhece. A intuição pertence a um plano ainda mais alto, é a forma ainda mais complexa, porém mais primitiva da razão. Elevando-se pela evolução, o que se ganha é agudeza e perfeição, se perde em estabilidade de equilíbrio e solidez. No alto voa-se, embaixo, anda-se. No alto, o domínio dos espaços, mas os riscos e incertezas das tentativas. Embaixo, o passo lento e pesado, mas o controle, a segurança, a certeza. Por isso o raio intuitivo do gênio é controlado pela razão. E como os resultados desta serão o instinto de amanhã, assim as funções excepcionais da intuição se regularão como funções normais, como as atuais funções da razão. Como esta é um instinto em formação,
Trata-se no primeiro caso de um instinto que se elevará à altura evolutiva da razão, e no segundo, de uma razão que chegará à altura evolutiva da intuição. Enfim, entre instinto, razão e intuição,